Hoje nós temos a participação mais do que especial do ex-deputado Fábio Dantas, do Solidariedade. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo aos microfones da Jovem Pan News. O que nós começamos sempre a fazer aqui, deputado? Eu pego o seu nome, digito na internet e vou procurar um pouco da sua vida, dos casos polêmicos que aparecem em torno da sua vida política e apresento para o senhor para que o senhor possa ter a oportunidade de esclarecer esses fatos. E o primeiro questionamento que eu gostaria de fazer com o senhor passou por 6 partidos, PSB, PHS, PCdoB, foram 6 mudanças de partido, hoje está no Solidariedade. E hoje, para minha surpresa, o senhor postou lá uma foto com o presidente Jair Bolsonaro e um rapaz no Twitter, uma pessoa no Twitter, falou o seguinte: parece uma melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Na verdade, o senhor está fazendo um jogo de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro ou realmente o senhor acredita na ideologia do presidente? Boa noite. Boa noite, eu não consegui escutar a pergunta. O senhor não está ouvindo? Então vamos lá. O senhor passou por... Agora sim. O senhor está me ouvindo? Então o senhor passou por 6 partidos. Entre esses partidos, PCdoB. Hoje o senhor postou uma foto com o presidente Jair Bolsonaro. E no Twitter, uma pessoa publicou o seguinte: melancia, verde por fora e vermelho por dentro. O senhor está se aproveitando da imagem do presidente ou realmente o senhor se identifica com ele de forma ideológica? Olha, primeiro eu gostaria de dar boa noite a todos, boa noite. Saudar a todos que fazem a Jovem Pan, da Virgínia, lá o William. Eu já participei, já fiz parte de várias agremiações partidárias. Eu me elegi apenas uma vez para deputado estadual no estado do Rio Grande do Norte. Fui eleito pelo Partido Humanista da Solidariedade. Depois eu fui eleito numa conjunção que me levou a ser vice-governador na época. Na eleição passada eu já votei em Bolsonaro. Nós fizemos coligação aqui com Bolsonaro. O Solidariedade contribuiu com a eleição do deputado federal General Girão. E minha esposa foi eleita deputada estadual na eleição passada, ainda coligada com o PSL de Bolsonaro. E agora, novamente, 4 anos depois, nós estamos fazendo oposição contínua desde antes mesmo da posse da atual governadora, que governa o Rio Grande do Norte de uma forma totalmente contrária ao que a gente espera para a sociedade, e nós estamos combatendo esse governo desde mesmo antes da posse, e continuamos na mesma linha, na mesma conduta, não mudamos em nenhum momento. Eu sempre disse que votava em Bolsonaro, desde mesmo no início da pré-campanha. Hoje a gente colocou de forma mais veemente a questão do apoio. Mas eu sou aqui aliado, estamos coligados com o PL, com a candidatura do Rogério Marinho para o Senado da República. E divergimos do campo nacional do Solidariedade. Aproveitando essa indagação sobre essa postagem que o senhor fez hoje nas redes sociais, o senhor usou a palavra aí mais veemente. O senhor é candidato já ao governo do Rio Grande do Norte, passou toda a pré-campanha, desde o mês de março, final de março, que o senhor foi escolhido candidato ao governo. Mas só agora que o senhor faz essa postagem mais contundente para marcar esse apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor, há um mês da eleição, não está muito tarde, candidato? Virgínia, a eleição começou semana passada. Mas o senhor é pré-candidato, nós temos 2 fases da campanha, uma da pré-candidatura, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, só para a gente contextualizar um pouco o nosso telespectador e ouvinte, esteve em Natal por várias oportunidades, acho que 2 ou 3 no Rio Grande do Norte no período dessa pré-campanha, e em nenhum momento o senhor esteve com ele. E só agora, faltando um mês para a eleição, que a gente vê essa declaração, essa sua declaração, inclusive, está chamando a atenção até de quem não está muito dentro desse processo. Por que só agora? Só agora, eu sempre defendi a candidatura de Bolsonaro de forma muito clara com relação às ações do governo no Rio Grande do Norte. Nós não temos governo no Rio Grande do Norte, nós temos aqui um presidente da República que governa o Rio Grande do Norte, com ações como a transposição do Rio São Francisco, a questão do trem urbano, as obras que vieram no período pós e antes da pandemia. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos um estado em que os recursos federais foram de forma que remodelaram praticamente todo o contexto de vida do povo potiguar. Nós não tivemos aqui um governo partícipe
no processo da pandemia, a governadora totalmente ausente, todos sabem aqui. Eu sempre fui um crítico veemente do PT no Rio Grande do Norte, todos sabem, isso não é de hoje, e desde o início da gestão da atual governadora, eu talvez tenha sido o maior antagônico aqui a ela. As 2 visitas do presidente, que tiveram quando eu já estava candidato, numa delas, eu fui orientado a não ir, tendo em vista as questões que estavam sendo acomodadas, porque eu nem candidato era. Aqui, o candidato aqui eram vários outros que foram colocados e aos poucos foram desistindo da candidatura. E na segunda não, na segunda eu estava pronto, fizemos toda uma preparação para participar do evento, e eu fui acometido de uma Covid. Então, não foi nada disso. Então, uma vez sim, a outra não. Deputado, o senhor faz críticas à atual governadora. O senhor foi vice e entregou o governo em 2019 e ela faz duras críticas ao governo que o senhor fez parte da administração. Ela diz que ela recebeu o Estado sucateado, destruído. Eu queria saber do senhor qual é a sua expectativa se assumir no dia 1º de janeiro de 2023, o que o senhor vai poder fazer de diferente do que o seu governo fez em 4 anos antes do governo do PT? Primeiro, eu nunca fui eleito para ser governador. Eu fui eleito para ser vice-governador. Vice-governador substitui o titular nas ausências, impedimentos, mortes ou renúncia. Eu nunca assumi a cadeira de governador no Rio Grande do Norte como titular. O titular aqui foi eleito numa coligação com a própria governadora. Eu participei como vice, eu defendia reformas profundas no Rio Grande do Norte, a governadora não. O governador resolveu ficar ao lado de quem defendia a continuidade daquele momento, daquele modelo que estava fadado ao fracasso, e nós divergimos desde o início sobre os pontos que deveriam fazer parte de um governo. A atual governadora, ela participa de 4 dos últimos 5 governos. Ela governou com 13 secretarias e órgãos, o governo anterior. Ela hoje, William, ela se defende dizendo que no governo anterior tem menos erros que o dela, ou vice-versa. Eu não penso que um Estado deve ser governado para se discutir quem é que errou menos ou mais. Nós temos que trabalhar para modificar a realidade do nosso povo, do nosso Estado, e daí em diante construir políticas públicas que possam modificar. Eu defendo a liberdade econômica, eu defendo que nós precisamos reduzir os tributos, nós precisamos abrir concessões de serviços públicos no Rio Grande do Norte, nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, e nós precisamos fazer o Estado ser um indutor da economia livre de um mercado que pode sim fazer o Estado do Rio Grande do Norte não olhar mais o retrovisor dos estados vizinhos e começar a andar a passos largos. Eu vou até passar para a Virgínia, mas só fazer um questionamento pequeno ao senhor, porque o senhor falou que teve divergências com o Robson Faria, não é isso? Na época, vocês pensavam de forma diferente, o senhor era apenas vice-governador, mas agora os senhores estão juntos nessa campanha. Olha, nós temos muitas convergências no interior do estado. A discussão com o Robson foi na época do seu governo, eu divergi que ele pudesse ser candidato à reeleição. Passada a eleição, eu não tenho nenhum problema de ordem pessoal com ele. A atual governadora, inclusive, faz coligação com ele em várias cidades também. É natural um processo eleitoral em que vários personagens têm várias chapas em cada município e cada uma delas representa. Mas nós estamos afinados aqui com ele, do ponto de vista que ele é candidato a deputado federal, eu sou candidato ao governo do Estado. Totalmente projetos que convergem no ponto de vista nacional, mas que nada tem a ver com a propositura do governo que ela exerce no Estado. Eu não posso querer discutir uma candidatura de uma pessoa que nunca governou o Estado com alguém que desgoverna o nosso Estado há 4 anos. Virgínia. Qual foi, para o senhor explicar melhor para quem nos acompanha, qual foi o seu papel como vice-governador do Estado do Rio Grande do Norte? Em nenhum momento, naqueles 4 anos do governo em que o senhor era o vice, o senhor chegou a ser consultado, o senhor chegou a alertar? Qual foi o papel de Fábio Dantas na vice-governança do RN? Todo mundo sabe que no Estado eu sempre fui uma pessoa que foi muito coerente nas minhas posições antes de ser governo, sendo oposição na época ao governo Rosalba Cialino, e sendo situação, porque eu sempre disse que o Estado precisava de reformas para ser governado. E no início do governo, eu fiz parte da transição, que hoje o próprio secretário de Planejamento atual do governo fazia parte também. Ele defendia que o Estado deveria viver com receitas de capital, que seria através de empréstimos. E eu dizia que nós teríamos que fazer um Estado totalmente diferente, um Estado que deveria andar com as próprias pernas, e os empréstimos seriam para a questão de investimento no Estado, para crescer a máquina pública do ponto de vista de investimentos.
E desde o início isso ficou muito claro. Tanto é que eu não indiquei sequer um secretário adjunto no governo, porque eu não quis indicar. Eu queria ter a minha independência para dizer e concordar ou não quando tivesse as nossas opiniões. E sempre foi assim pautado o nosso mandato. Eu sempre fui muito independente do ponto de vista de discutir as questões que eram importantes para o Estado. Tinha uma relação boa com todas as pessoas, com a classe política do Estado inteira, mas sempre tive uma posição forte na questão das reformas. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte é ingovernável sem participar de reformas. Isso aí eu digo isso desde 2010, quando me elegi deputado estadual. Então, deputado, eu vou agora apresentar, até para que os telespectadores da PAN tenham noção do que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Nós vamos trazer a pesquisa eleitoral. A Consulta Pesquisa divulgou um levantamento de intenção de voto ao Rio Grande do Norte nesta terça-feira. Vamos relembrar os números aqui no Headline News. O levantamento mostra a candidata à reeleição, governadora Fátima Bezerra, do PT, em primeiro lugar com 36,2% das intenções de voto na sondagem estimulada. Em segundo lugar aparece o senador Stevenson Valentim, do Podemos, com 20,1%. Em terceiro lugar vem o ex-deputado Fábio Dantas, do Solidariedade, que está conosco hoje, com 13%. A candidata Cloriza Linhares, do PMB, foi citada por 1,1% dos eleitores, seguida de Rosália Fernandes, do PSTU, com 0,4%. O Daniel Moraes, do PSOL, registrou 0,1%. Os candidatos Bento, do PRTB, Nazareno Neres, do PMN, Rodrigo Vieira, do Democracia Cristã, não pontuaram. Já os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos foram 13,4% e não souberam dizer 15,3%. A pesquisa entrevistou 1.700 pessoas em 12 regiões do estado. A margem de erro é de 2,37%, com índice de confiabilidade de 95%. O levantamento aconteceu entre os dias 24 e 27 de agosto e está registrado na Justiça Eleitoral sobre os protocolos BR 06672/2022 e RN 03827/2022. Deputado, eu ouvi de um jornalista, ele até fez uma publicação falando: Fábio Dantas tem histórico de votações fracas e 6 mudanças partidárias. Faltando 32 dias, o senhor coloca a foto do presidente da República. O senhor está tentando alavancar a sua participação nas pesquisas eleitorais, nacionalizando essa disputa no Estado? Olha, a eleição ela é uma eleição que vai escolher o governador do Estado, vai escolher o presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual. A candidatura, naturalmente, tem ligações com o campo nacional, mas eu vou ser eleito governador. Quem vai dar expediente na governadoria serei eu ou outro que ganhe a eleição. Eu espero que seja nossa candidatura. Quem vai dar expediente na governadoria sou eu. Não vai ser nenhum presidente da República que vai fazer o dever de casa na governadoria. Então, na questão do processo eleitoral, é importante sim que as candidaturas convijam. Haja vista que o candidato Stevenson já declarou que não vota no presidente da República. Eu sempre declarei que votava, e a gente espera aí nos últimos dias da eleição, nos últimos 30 dias, que realmente a eleição começou agora, semana passada, a propaganda eleitoral gratuita. A gente espera crescer e passar o Stevenson e levar a eleição para o segundo turno. O candidato desse grupo de oposição para enfrentar a candidata Fátima Bezerra na perspectiva de ser o segundo colocado. E nessas pesquisas que vêm sendo publicadas e divulgadas, o senhor está na terceira posição. Quais as estratégias para conquistar a segunda vaga, candidato, e levar uma possível disputa para um segundo turno? Enriquecer o processo democrático, falar a verdade, né? Debater o programa de governo que nós estamos propondo ao Rio Grande do Norte, mostrar que a governadora do Rio Grande do Norte não tem que prometer mais nada, ela tem que mostrar o que ela fez nos últimos 4 anos. Uma cidade como Natal, William, tem uma região que se chama Zona Norte da nossa cidade, tem lá 400 mil habitantes. A governadora não tem uma obra sequer em todo o estado. Na Zona Norte ela fez uma rótula lá. Então ela não tem o que mostrar, ela precisa mostrar ao que veio. E nós que estamos fazendo parte da oposição, nós estamos aqui para apresentar um programa de governo pautado e alicerçado em mudanças profundas para que a gente possa transformar o Rio Grande do Norte numa locomotiva de desenvolvimento do Nordeste brasileiro e não ficar como vagão descarrilhado. Aqui nós temos problemas que as rodovias estão todas destruídas, aqui não existe saúde pública, a pandemia mostrou não só a falha do sistema, mas principalmente a inoperância do governo. Nós somos aqui o campeão brasileiro
em amputações, o segundo lugar em pior índice de educação e evasão escolar. Nós temos o segundo pior estado em índice de desigualdade social. Nós temos mais de 500 mil pessoas recebendo menos de R$200, num estado em que a governadora, quando venceu, dizia que ia implantar aqui o estado da igualdade. Nós somos hoje o segundo pior estado em igualdade do país. Nós temos o Rio Grande do Norte, que parou no tempo e no espaço. Agora, hoje, a gente só olha para os estados vizinhos como se fôssemos um retrovisor bem distante da realidade, quando nós éramos bem avançados na época dos anos 90, dos anos 2000. Qual é o papel do... O senhor fez uma visita ao José Agripino. Qual é o papel dele na sua campanha, nesse plano seu de governar? União Brasil fez a composição conosco. É um partido hoje que tem uma densidade muito forte nas chapas estaduais e federais e indicou o nosso vice-governador. Faz parte conosco aqui da chapa. O senhor conhecia o seu vice? Sim, foi prefeito de uma cidade importante aqui do estado, Açu, 2 vezes, foi presidente da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Eu já trabalhei também na Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. A gente tem um contato direto com a municipalidade e hoje os municípios têm hoje o grande problema que o estado tem é exatamente a distância entre o governo do estado e os municípios. A proximidade é muito importante, a gente tem que fazer um governo para mudar a realidade das cidades e das pessoas. Isso é fundamental para que a gente possa ter um estado totalmente diferente do que nós temos hoje. O Rio Grande do Norte, ele anda há muito tempo na contramão. O senhor pretende tratar o seu vice de forma diferente do que o senhor foi tratado quando ocupou o cargo de vice? Olha, eu fui um vice com muita independência. Eu fui um vice com muita independência e respeitando a posição que um vice deve ter. Vice-governador não é eleito para governar, é eleito para substituir o titular nas suas ausências, impedimentos, morte ou renúncia. Foi assim que eu me comportei. O vice-governador, Ivan, que vai participar conosco do próximo governo, vai ter uma condução que nós vamos ainda discutir. Por exemplo, se ele vai participar realmente diretamente do governo. Um governo do Estado, segundo a Constituição, ele é feito pelo governador e os secretários de Estado. Se ele for secretário de Estado, vai compor o governo conosco. Se ele for vice-governador, vai continuar na expectativa de poder assumir o governo no meu lugar, nas minhas substituições, ou na ausência, impedimento ou morte. Virgínia. O senhor tem o apoio do prefeito de Mossoró, que é a segunda cidade aqui do estado, mas ainda não conseguiu conquistar o apoio do prefeito da capital, que inclusive apoia a candidatura do aliado que está na sua chapa, Rogério Marinho. O que fazer para... O senhor ainda tem esperança de conquistar o voto do prefeito Álvaro Dias e o apoio? Todo prefeito de uma capital do estado, bem avaliado quanto o Álvaro Dias, é um apoio importante. Nós esperamos que ele possa convergir, mas está caminhando para que ele fique no primeiro turno numa posição neutra. A gente vai esperar e trabalhar para ir para o segundo turno, para ter o apoio dele e os outros que forem necessários para que a gente possa conduzir uma campanha sem mudar o rumo dela do ponto de vista de fazer acordos espúrios como a governadora tem feito, esse acordão vergonhoso que o Estado tem visto aqui, que há 4 anos atrás o candidato contra ela era exatamente desse partido político, aliado dela, e dizia no palanque que ela chamava eles de golpistas logo depois, e ele chamava elas de desonestos e participava de um partido que era feito de ladrões, que era o PT. Então o senhor já descarta o apoio de Álvaro nesse primeiro turno, do prefeito da capital? Descarto, né? Não depende de mim, ninguém casa com quem não quer, né? Estamos esperando, se ele quiser nos apoiar, nós estamos aqui. Vamos lutar para que vencemos a eleição e ter o apoio do povo, mas ninguém casa com quem não quer. O senhor pode explicar o que aconteceu hoje? Por que o senhor não assinou, se recusou a assinar essa agenda de propostas contra a corrupção? O senhor não foi ouvido, né? Os dois, na verdade, o senhor e o Stevenson não assinaram. Por quê? Olha, William, eu fui um dos mais combatentes aqui ao governo atual. Eu fiz a elaboração de toda a auditoria que fez a CPI da Covid na Assembleia Legislativa. Depois encaminhei para os deputados e eles fizeram lá o trabalho parlamentar. O próprio Marco foi convidado a participar das Covid e não participou. Foi convidado a OAB para participar. Eu sou advogado também. Mas o que é que aconteceu? Hoje a gente chegou lá, os termos estavam prontos, não existiria debate e nem discussão daqueles termos. Eu não concordava porque durante 4 anos a governadora governa o Rio Grande do Norte. Quem mais recebeu recurso, o governo que mais recebeu recurso nos últimos 40 anos.
E foi recurso do governo federal, porque do governo próprio, a governadora, o estado do Rio Grande do Norte foi o segundo pior em arrecadação própria no ano passado. Então, como é um estado que mexeu com muito recurso, eu fiz as auditorias, constatei diversas irregularidades que precisam de ter investigação. O Marco não participou. Aí hoje a gente é chamado para um evento só para assinar um papel, não concordei, eu achei que deveríamos debater, inclusive colocar pontos mais importantes lá no termo, e eles disseram que não podia, ou assinava daquele jeito ou não assinava. Eu não concordei, não assinei, porque eu vi que aquilo ali não era algo que estava querendo realmente apurar os próximos 4 anos ou os 4 anos que passou. Eu quero que a gente faça, a partir de 1º de janeiro, uma grande auditoria nas contas públicas da Fátima Bezerra. Essa dos contratos, candidatos? Vários. Eu vou citar alguns. Por exemplo, a governadora comprou 5 milhões de respiradores e pagou antecipado a uma empresa que vendia maconha, mas achando pouco os 5 milhões, comprou mais de 1,5 milhão de respiradores quebrados, depois mais 1,5 milhão de filtros para ajeitar os respiradores, mais de 1,2 milhão para comprar avental numa empresa que vendia carro de som e que a Controladoria Geral do Estado disse que não comprasse, 2 milhões numa pesquisa do Piauí para fazer uma análise de qual foi o que foi o ponto central dessa pesquisa. Essa pesquisa do Piauí ligada ao PT lá do Piauí. Aqui no estado não tem nenhuma empresa que fizesse pesquisa. 1,2 milhão para comprar saco de lixo. Um hospital que foi colocado para fazer hospital de campanha foi superfaturado. O Tribunal de Contas do Estado botou sobrepreço. Aí o Estado contratou UTIs lá no Hospital João Machado, numa empresa de fundo de quintal lá de Minas Gerais, que fez terceirização para esse contrato de até lavar toalha hospitalar, para comprar alimento, para contratar médico, para contratar vigia, para contratar motorista de ambulância. Aí a Polícia Federal bate as portas da Secretaria de Saúde, afasta a secretária. Ninguém toma uma providência do ponto de vista de continuar as investigações. Aí a governadora vem dizer que no outro dia que as investigações acabaram. Isso tem que continuar, porque isso aí não tem nada explicado. Pelo contrário, tem muita coisa. Essa semana, o Estado, nesse ano, o Estado já gastou 8 milhões com passagens para tratamento fora do domicílio, quase 50 milhões em alguns anos para home care, e a gente tem mais de 18 mil pessoas numa fila de UTI, numa fila de cirurgias eletivas aqui no Estado. Então, não venha me dizer que o Estado não precisa de audito, ele precisa ser auditado de forma mais profunda. Virgínia, ontem nós abordamos o tema corrupção com a governadora. Ela fala que não tem nenhuma investigação em andamento nesse sentido. Alguma coisa do que o senhor está falando virou inquérito? Olha, a Assembleia Legislativa indiciou a governadora, foi enviada para os órgãos de controle. A Polícia Federal abriu o primeiro procedimento, na época, com a questão do hospital lá do João Machado, e inclusive foi afastada a secretária na época, e de lá para cá as investigações não ficaram transparentes para a sociedade. A gente espera que estejam sendo apuradas, mas se não for apuradas, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós vamos fazer uma devassa completa nas contas públicas do governo do Estado, especialmente na área de saúde pública e na questão dos investimentos que foram feitos com recursos do Banco Mundial. Virgínia, você lembra que a governadora falou ontem que o governo dela foi o que mais investigou? Não foi isso ou eu estou enganado? Quem ela investigou? A quem ela investigou? Se quer o secretário de saúde dela, está sendo investigado. Ela não investigou ninguém. Pelo contrário, ela foge da investigação como quem foge da fogueira. Citou o relatório também do Ministério Público Estadual, que pensou diferente do que foi apontado pelo relatório da CPI. Ela deu essa declaração também ontem aqui no Headline, candidato. O dinheiro é federal, a competência é federal, o Ministério Público Estadual sequer poderia dar esse parecer. O dinheiro é federal. O SUS, ele compõe recursos estaduais, municipais e federais. No caso lá, o dinheiro foi 100% federal. Reunião hoje do Marco, do Movimento de Combate à Corrupção, dessa reunião que a gente está fazendo referência nesse momento, o senhor tomou conhecimento do relatório que avaliou os compromissos assumidos em 2018? Porque ontem a governadora aqui no programa também disse que o governo, que o relatório aponta que mais de 90% dos compromissos assumidos por ela enquanto candidata tenham sido cumpridos. O senhor tomou conhecimento desse relatório? História, um relatório totalmente superficial. São 9 itens muito simples, coisa insignificante para o papel do controle externo da área pública e do controle social da população. Nada de excepcional, muito simples, um governo, uma fiscalização totalmente superficial. Eu fui quem mais acessei esse
portal da transparência durante os 4 anos de Fátima, que o portal da transparência dela, tudo que ele pode ter menos transparência. Bom, vamos lá. Menos transparência. Dentro da área de segurança pública, foi um tema que nós falamos pouco ontem, mas eu gostaria de abordar com o senhor, saber qual é o seu projeto dentro da área de segurança pública, muito em função do enfrentamento ao sindicato do crime, o primeiro comando da capital e as facções criminosas hoje que atuam no Rio Grande do Norte. Olha, o Rio Grande do Norte tem os índices de segurança pública, cada dia estão piores. O Rio Grande do Norte tem um enfrentamento praticamente anulado na questão da segurança pública. Eu vou dar um exemplo. A zona norte do Rio Grande do Norte, ela compõe lá mais de 400 mil habitantes. Tem lá 3 veículos para fazer o patrulhamento no 4º batalhão. A zona leste tem 100 mil habitantes, tem 14 viaturas. A zona norte já chegou a ter 25 viaturas. Não tem critério para tratamento e combate ao crime. Nosso programa de governo vai usar muita tecnologia, especialmente para que a gente possa fazer a disposição de veículos e pessoal exatamente combinados com a questão da mancha do crime, porque onde tem mais a criminalidade é onde vai ter mais investimentos, e é necessário fazer essa modificação, porque hoje a guerra contra o crime está sendo perdida pelo governo, não só aqui, mas em outros estados. É necessário ser feito uma atuação bem mais forte, mas eu acho que tecnologia é algo fundamental para que a gente possa estabelecer um modelo de segurança pública que tenha mais capacidade e resolutividade para a população. Hoje, o servidor do Rio Grande do Norte, a maioria das áreas de atuação não conseguem suprir a deficiência necessária para a população. Para você ter uma ideia, a governadora tem mais de 100 policiais cuidando da segurança pessoal dela e do seu gabinete, enquanto o gabinete da cidade do Açu, do nosso vice-governador, tem menos pessoas para trabalhar do que o próprio gabinete da governadora. Deputado Fábio Dantas, o senhor já atuou diretamente na área de segurança pública como diretor do Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP, aqui no Rio Grande do Norte. Quais foram como o senhor avalia a sua passagem e o que é que o senhor destacaria dentro dessa política de avanço, de tecnologia que o senhor implantou à frente do Instituto? Olha, quando eu entrei no ITEP foi em 2002, saí em 2008, tem 14 anos. Quando eu entrei lá, morriam pouco mais de 1.000 e poucos habitantes, 1.000 e poucos homicídios por ano. Quando eu já saí, já estava bem mais avançado e havia uma necessidade muito preeminente de priorizar as áreas de polícia técnica, de investigação, e a questão do governo tem que priorizar isso aí, porque... Houve avanços na sua gestão à frente do ITEP, na polícia científica? Na época em que eu fui diretor do ITEP, o governo tinha pouca disponibilidade orçamentária para colocar para o ITEP. Eu mexi com um orçamento de R$200 mil mês. Era praticamente insignificante. Nós fizemos lá a área na época, a coordenadoria de criminalística, a questão, demos uma melhorada na questão da parte de laboratório, preparamos a questão, deixamos o recurso para comprar o laboratório de DNA e depois eu saí. Foram 6 anos que eu passei, 4 anos que eu passei lá. Mas agora, faz muito tempo. Fábio, sobre fundo partidário, né? O Instituto Técnico Novo. Sobre fundo partidário, o quanto o senhor já gastou na sua campanha até hoje? E, por exemplo, o senhor tem o valor que a sua concorrente, que está em primeiro nas pesquisas, o senhor tem o valor que ela tem disponível para gastar? Recebeu 5.200.000 e pouco, eu tinha recebido R$225 mil, agora acho que recebemos mais 300 e pouco, mais nada ainda de fundo partidário, tudo de contribuições de pessoas físicas que botaram no partido e o partido nos ajudou. Só acha isso injusto? Só acha isso injusto? Totalmente desproporcional, né? Totalmente desproporcional. Mas é o que nós temos e vamos lutar com as armas que temos. Virgínia. Candidato, vamos falar agora, entrar um pouco na questão das reformas que o senhor vem propondo. Uma delas é a reforma tributária. O senhor fala em redução de impostos e implantar essa redução para que o Estado tenha, a máquina pública possa funcionar de forma mais célere e de um tamanho menor. Como propor uma reforma tributária, candidato, se a nível nacional o Brasil se prepara também para fazer uma reforma? Não seria o caso de se esperar uma reforma nacional para se implantar essas mudanças que diminuísse a carga tributária aqui no Estado, ou o senhor pretende fazer isso, se for eleito governador, de forma antecipada? Os estados vizinhos não esperaram, Virgínia. Não esperaram. Nós precisamos aqui aumentar a base contributiva e diminuir a pressão sobre os atuais contribuintes.
Nós temos aí hoje um Estado inerte, um Estado que parou no tempo, exatamente porque sufocou os nossos contribuintes. Eu quero fazer um Estado que seja totalmente ligado à liberdade econômica. No primeiro mês de governo, nós já vamos mostrar ao Brasil e ao mundo que o Rio Grande do Norte é o melhor lugar para se investir no Brasil, para se colocar e gerar emprego e renda. Nós vamos juntar todas as legislações que o Rio Grande do Norte tem para fazer a lei de liberdade econômica no nosso Estado. Vamos abrir um mapa de concessões públicas dos instrumentos públicos que precisam ser colocados com a iniciativa privada. Nós vamos abrir aqui e construir um software para que nós possamos dar 99% das nossas licenças todas digitadas, todas informatizadas, colocando a legislação federal no sistema, colocando as legislações municipais, colocando a legislação do Estado, para que não precise ficar à mercê da subjetividade de um fiscal. Nós vamos fazer a reconstrução das nossas rodovias, e nós temos aqui quase 3 mil quilômetros de rodovias destruídas. Um governo que investiu em 4 anos o que deveria ter investido em 1 ano. 115 milhões em 4 anos, quando deveria ter investido 150 milhões só em manutenção por ano. Nós precisamos recompor toda a capacitação do nosso povo para que nós possamos dar resolutividade na questão da iniciativa privada. E isso é fundamental para que a gente retome o desenvolvimento e o Estado do Rio Grande do Norte consiga aí andar passos largos com o país que fez a promoção do marco do saneamento, que fez as reformas que colocou o Brasil como potência verde, como potência digital, e isso é importante porque marco que precisamos fazer aqui é o marco da geração de emprego e renda, que é fundamental para mudar a realidade. A transposição do Rio São Francisco, ela trouxe para cá, Virgínia, a matriz de águas que o país nunca teve e que agora vai poder, dependendo do governo estadual, fazer um cinturão de águas para ligar todas as bacias hidrográficas do Estado num constante busca para gerar emprego e renda. Nós podemos ter aí 34 mil hectares logo no início, gerando 7 empregos por hectare na Chapada do Apodi e no Vale do Açu, para fazer do Rio Grande do Norte a Petrolina Potiguar nessa região e gerar aí mais de 200 mil empregos só nessas 2 regiões. Então, a transposição do Rio São Francisco, ela muda a realidade do nosso povo e do povo potiguar. Bom, Fábio, qual foi o orçamento aprovado para o ano de 2022? O orçamento do Estado? Olha, o Estado ele tinha uma média até 2000 para você ver como modificou a realidade do Rio Grande do Norte. Até 2014, que foi a gestão, até 2018, que foi a gestão do antecessor, o Estado arrecadava 10 bilhões todo ano. 10 bilhões no primeiro, 10 no segundo, 10,3, 10,7, variava, mas sempre a mesma média. Primeiro ano da governadora foi 13 bilhões, depois 13, 14, 17. E 17 no último ano. Você imagina que ela teve um incremento aí de quase 12 bilhões a mais em números nominais, sem botar números reais. Então, o orçamento para esse ano é um pouco maior do que o do ano passado. Ou seja, de 15,9 bilhões. Eu pergunto ao senhor, isso é suficiente? 17 bilhões. Era 10. Ela venceu a eleição para governar um Estado com 10 bilhões de reais de orçamento. Ela governa um Estado com 17 bilhões. E isso é suficiente? Olha, eu acho que nunca um governo recebeu tanta ajuda e tanto apoio financeiro quanto o Rio Grande do Norte. Agora não fez o dever de casa. Então, assim, as políticas públicas que a governadora implementou terminaram por não usar esse capital para mudar a realidade do nosso povo. E aí a gente continuou nesse abismo que enterrou o Rio Grande do Norte na última década. Virgínia? Eu acho que sim, eu acho que ele é necessário, eu acho que governante, eu tiver, nos próximos 4 anos, o orçamento que a Fátima teve agora, nós faremos um grande governo. Com certeza disso. Ela falou ontem no superávit aí de R$1 bilhão, da qual ela quer destinar esses recursos para a construção de institutos estaduais de educação e também para a recuperação de estradas. Com esse superávit no orçamento, o senhor, eleito governador, aplicaria nessas áreas ou faria diferente? Fátima, Virgínia, ela acorda para mentir, ela mente para dormir. Porque ela não tem superávit de 1 bilhão para ter. Ela está querendo dizer que 1 bilhão que ela pagou de pessoal, que ela nunca pagou 1 bilhão, foram 700, nunca foi 1 bilhão. Essa conta é mentirosa. Ela ficou com uma conta de 29 milhões de um ano, 90 de outro, 300 e pouco de cada um. Foi 770 milhões. Não foi 1 bilhão. E ela não tem 1 bilhão, porque ela teve 17 e não deu conta. Como é que 1 bilhão vai resolver se ela teve 17 e não resolveu? 12, 17 e não resolveu? Isso é uma fantasia do processo eleitoral. Ela lançou esses institutos de educação ano passado, um ano antes. Aí, esse ano agora, próximo da eleição, veio inaugurar
fez uma festa na governadoria com o prefeito de Campo Grande para dizer que estava terminando, comemorar, não foi nem a ordem de serviço, foi a conclusão do processo licitatório. Essa é uma vergonha. A cidade de Alexandria, a unidade lá regional que ela está construindo, já parou a obra. Isso são obras eleitoreiras que não tem sequer o alicerce como é que vai funcionar no próximo governo. Como vai funcionar esses institutos? De que forma vai funcionar? Quem vão ser contratados? Qual é a forma que vai fazer a gestão lá? Isso não existe. Aqui é um estado de faz de conta. Nós precisamos profissionalizar essa administração pública, acabar com faz de conta e começar a fazer um estado que exista do ponto de vista de políticas públicas permanentes e continuadas. Posso fazer uma pergunta? Tira uma dúvida minha. Na gestão que o senhor foi vice-governador, quando os senhores passaram o governo, tinha salários em atraso? Olha, eu não passei porque eu não passei. O governador, sim, passou... não, o senhor fazia parte da administração, por favor. O senhor era vice-governador. O senhor está sendo vice-governador governa onde? O senhor está falando para mim que o vice não tem voz nenhuma, não participa da administração pública, então ele não existe. O senhor não precisa de um vice. A figura de vice, segundo a Constituição, é para substituir o titular, não é para governar. Assumiu em algumas oportunidades. Como 5 dias. 5 dias em 4 anos. 5 dias quando eu lancei medidas. Eu assumi 4 vezes de 5 dias, foram 20 dias. Em todas as vezes eu levei as reformas que eram necessárias para mudar o estado do Rio Grande do Norte. E todas as vezes que eu levei, depois o governo mandava buscar de novo as propostas que eu mandava. Você é testemunha disso aí, você sabe bem que todas as vezes que eu mandei as medidas, o governo mandava buscar de volta, numa contramão de todas as reformas que nós tentamos. Eu mandei a reforma da Previdência em 2017, a governadora tocou fogo na Assembleia, 2 anos depois mandou reforma taxando os inativos, coisa que eu sequer para convocar uma reforma da Previdência bem mais gravosa para o servidor público. Eu mandei reforma que fazia o teto dos gastos públicos. A governadora tocou fogo na Assembleia e tirou, e depois propôs e fez no governo dela. Então, o que é que eu quis dizer? Nas poucas vezes que eu tive a oportunidade de transformar o Estado, eu levei medidas que saneavam o Rio Grande do Norte e que mudavam a realidade do Estado. Eu não fui governador para ter responsabilidade sobre execução orçamentária. Eu não autorizei nenhuma despesa, nenhum pagamento, muito menos sobrepor pagamento ou não de qualquer esfera da administração pública. O senhor tenta se distanciar dessa administração. A percepção que eu tenho olhando assim é essa. Não, tudo bem, administrativamente eu não tenho responsabilidade. Então, o problema é de quem está ali assumindo a caneta. E eu só tenho responsabilidade dos 4 anos de 5 dias. Isso não é uma maneira de se esquivar disso? O senhor não fazia parte dessa... Querendo ou não, mesmo que o senhor o senhor não tem voz ativa, mas o senhor faz parte, o senhor foi eleito pelo povo como vice-governador. O vice não tem função de gerir. Quem tem função de gerir é quem governa o Estado e seus secretários. Eu não indiquei sequer um secretário. William, só para você ter uma ideia, a governadora que hoje sucede ao governo anterior indicou 13 órgãos e secretarias. O secretário da Agricultura atual do governo é o mesmo do governo anterior. A secretária de Turismo era a secretária da Improturne. O diretor da Emater era o diretor antigo. Todas as gestões foram feitas usando exatamente a mesma base de governo que existia anterior. Eles romperam quando o governo da Dilma foi deposto. Eu rompi com o governo ainda em fevereiro do último ano, ainda antes do fim do governo. Eu não entreguei salário sequer nenhum atrasado. E eu não conheço um vice-governador, um vice-prefeito de nenhuma cidade do Rio Grande do Norte que governe no lugar do prefeito. Deixa eu só tirar uma dúvida que eu realmente não sei. O vice-governador recebe salário? Recebe salário. Para ficar em casa? Recebe salário. Para ficar em casa, não. Para substituir o titular nas suas ausências. Quando houver uma reserva. É um cargo distinto. Não sou eu que faço a lei no país. Sim. Ok. Não sou eu que faço lei. Deveria tirar. Virgínia? Tem um ponto... O senhor e a candidata à reeleição, Fátima Bezerra, estão convergindo, que é no caso da privatização da Companhia de Águas, que foi proposto pela FEComércio, pela Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor defende a abertura de capital da mesma forma que a candidata à reeleição, Fátima Bezerra, também defende. Por o senhor estar numa coligação de partidos que são considerados partidos mais liberais, como é o caso do próprio PL, que apoia aí a sua candidatura, essa posição diferente do que pensa a coligação, não estaria aí trazendo um certo incômodo para o senhor enquanto candidato, já que o senhor não defendeu a abertura que foi a privatização proposta pela FEComércio?
Olha, Virgínia, eu não estou entendendo seu posicionamento. O Brasil fez uma lei que é a lei do marco do saneamento. É necessário haver investimentos da ordem no Rio Grande do Norte de 600 milhões por ano só na companhia, não, mas na estrutura de abastecimento de água e saneamento básico do nosso estado. A capacidade da empresa aqui dificilmente vai chegar a esse ponto. O estado vai ter que abrir áreas para serem outras empresas explorarem, ou se a KN der continuidade nisso aí. Um dos piores serviços do Rio Grande do Norte hoje é o prestado pela KN. Você chega em Natal, a reclamação maior é a KN, você chega em Mossoró, a reclamação é a KN, ou ela se adequa, ou as empresas que vão participar de lotes vão suprir essa necessidade. O importante é nós reduzirmos o preço para o consumidor, melhorar os serviços da KN, e se ela puder se tiver participação acionária, é ótimo. Se não tiver, outras empresas vão fazer a necessidade que a população tem de melhorias na área de saneamento e de abastecimento de água. Capital com a empresa que é deficitária e que tem o controle do Estado seria atrativo? Olha, outros estados estão fazendo. Por que o senhor é contra a privatização? Estou dizendo que sou contra a privatização, nem que sou a favor. Eu não assumi o governo para dizer o que é que eu vou fazer ainda com a empresa de companhia de águas e esgotos. O que eu estou dizendo é que nós vamos abrir para que seja cumprido o marco do saneamento, que é o mais importante de que uma empresa ou de que outras necessidades que não são da sociedade. Fábio, nós tivemos a pandemia. Eu cheguei a questionar ontem a governadora sobre isso. Nós tivemos um problema sério, que as crianças não conseguiam ir para a escola, ficaram nas suas casas, e nós não tínhamos, o aparato tecnológico para levar o ensino à distância. Tudo foi muito rápido. E nós criamos aí uma defasagem no aprendizado dessas crianças. O que o senhor pretende fazer se assumir no dia 1º de janeiro de 2023 para a gente diminuir esse problema? No Rio Grande do Norte foi um caso mais grave ainda, porque passaram-se 2 anos, a ex-professora, que é a atual governadora, não mandou reconstruir as escolas, não reformou as escolas, não melhorou o sistema educacional. Nós fomos aí colocados, William, segundo pior estado em evasão escolar, em abandono da educação. E nós precisamos fazer nos primeiros dias de governo já um reforço escolar imediato, porque nós precisamos recuperar parte dessas crianças que já estão aí, parte delas condenadas ao analfabetismo funcional, que já é uma crescente na educação pública no nosso estado, e o reforço escolar é a primeira meta, e aí trabalhar para que a gente faça as escolas em tempo integral, pelo menos em cada cidade no nosso estado. Virgínia. Candidato, ainda sobre pandemia, o senhor mostrou que acompanhou os números e até auxiliou aí o Solidariedade, que é o seu partido, na CPI da Covid, que foi instalada na Assembleia Legislativa. Os senhores acompanharam a aplicação dos recursos extras que chegaram ao Rio Grande do Norte para atender a pandemia? Para enfrentar a pandemia? Olha, eu fiz parte da fiz parte da Federação dos Municípios aqui no Rio Grande do Norte. Eu era diretor da Federação dos Municípios. E aqui o que a gente viu foi um grande trabalho dos prefeitos, especialmente o prefeito de Natal, que colocou o hospital de campanha, botou para combater aqui a pandemia. A governadora se trancou na Ridinha, a casa dela de praia, na primeira fase da doença, e queria governar por decreto. Muitas vezes nós debatemos muito, criou-se aqui um comitê científico que não tinha sequer um profissional na linha de frente do Covid. A governadora ia para o aeroporto bater foto de vacina e depois ia para a varanda da Ridinha para se esconder da pandemia e da própria inoperância do seu governo. Aqui o Estado é o campeão brasileiro em amputações. Ela fechou hospitais, fechou o Hospital Rui Pereira e condenou a população a morrer por falta de amputação, aquelas que não conseguem fazer o tratamento vascular. Ela fechou hospitais e diminuiu a fila de cirurgias eletivas. O Estado hoje é um caos em todas as áreas. A parte financeira na questão da pandemia, não faltou dinheiro. Hoje o Estado, William, ele trabalha, eu já denunciei isso há 1 ano atrás, ele trabalha todos os meses com um superávit nas contas da saúde pública. Não estou dizendo de orçamento, não, estou dizendo financeiro. Hoje, no final do mês passado, tinham 179 milhões na conta do governo do Estado, e aí o Estado atrasa com empresas, prestadores de serviço, atrasa com as empresas que fazem tratamento de saúde, com as cooperativas médicas, e fica sempre nesse dilema aí do faz de conta de quem governa. O Estado não aplica bem os recursos. Bom, eu vou falar o nome de algumas cidades e eu gostaria de saber se o senhor conhece, o senhor já foi lá e quanto tempo tem que o senhor não visita. João Dias? João Dias eu fui há 1 mês atrás. Parazinho? Há 1 mês atrás. Ielmo, Marinho?
Faz um tempo que eu não vou. Lagoa de Pedras? Um mês e meio. São Bento do Norte? Passei por São Bento do Norte, indo para Caiçara do Norte. Bom, então o senhor viu de perto a realidade de muitos desses municípios, que são os municípios mais pobres do Rio Grande do Norte. O que o senhor falaria para essas pessoas, assumindo como compromisso, como governador, para mudar a realidade desses municípios? Olha, os municípios do Rio Grande do Norte, eles estão acéfalos de governo há 4 anos. O governo não participa e nem apoia esses municípios, a não ser agora, nesse período da eleição, que começou a se aproximar dos prefeitos, porque houve a nossa candidatura que uniu parte da classe política do Estado, especialmente a parte do interior. Eu venho do interior, o nosso vice vem do interior. Nós temos uma importância que nós temos um plano em que, para mudar o Rio Grande do Norte, nós temos que cuidar das cidades e das pessoas. E essas cidades, elas precisam de ter o aparato do governo do Estado, partícipes de todas as ações governamentais, sejam elas nas áreas de saúde, de assistência social, de educação e principalmente na geração de emprego e renda. Todas essas cidades, elas têm potenciais que podem ser dinamizados com o apoio do governo do Estado. Cidades que são extremamente rurais e que vivem hoje, parte delas, vivem com dinheiro do Fundo de Participação e com dinheiro dos aposentados, que são fundamentais para manter a economia dessas cidades. Mas nós precisamos de muito mais. E aí oportunizar em cada cidade e em cada região do nosso estado as potencialidades que elas têm para fazer. A área de São Bento do Norte é uma área que vai receber um porto, provavelmente nos próximos anos. O estudo agora apontou que Caiçara, vizinha São Bento, é uma região de portos. Você tem Ilhéu Marinho, que é uma região próxima aqui à região Canavieira, que é uma cidade de uma importância econômica muito forte. E todas as outras são cidades que merecem uma atenção. A Lagoa de Pedras é uma cidade mais próxima da minha região agreste, que é de São José do Pibu. A nossa cidade é muito próxima à Lagoa de Pedras. No seu plano de governo, algum tipo de programa de combate à fome aqui no estado? Tem, sim. Por exemplo, o governo do estado, aqui nós temos aí, desde os anos 90, o programa do leite. Eram 160 mil litros de leite desenvolvidos. Que já existe, né? Sim. 160 mil litros distribuídos diariamente. A governadora reduziu para 70. A nossa cidade, não sei se por perseguição política ou por outra coisa, faz 2 anos e meio que a população não recebe leite. São mais de 40 cidades nesse mesmo histórico, e ela disse que era uma licitação que estava sendo feita. Os restaurantes populares reduziram pela metade. Nós temos sim, nós vamos usar o Fundo da Pobreza para angariar programas que sejam de forma permanente e contínuas, não só para melhorar o programa do leite e melhorar a questão do restaurante popular, mas que a gente possa estimular cadeias produtivas e perímetros irrigados, especialmente na agricultura familiar, com os recursos do Fundo da Pobreza. Fábio, vamos falar de patrimônio? Quando a gente pesquisa teu nome e vai ver a parte de patrimônio, tem um levantamento, por exemplo, você tinha um apartamento em Natal de R$309.951. Esse imóvel, ele está na tua declaração, ele aparece em 2010 nesse valor, em 2014 ele também aparece com o mesmo valor, em 2022 ele aparece com o mesmo valor. A gente observa uma evolução patrimonial na sua declaração. Eu queria que o senhor falasse, e queria até aproveitar, Virgínia, eu não sei se esse tema da evolução patrimonial, ele é discutido no Rio Grande do Norte e como os candidatos se apresentam em relação a isso. O ex-deputado, ele é empresário, além de advogado, então eu queria saber do senhor sobre a sua evolução patrimonial e como o senhor coloca isso para a população. O candidato não ouviu sua pergunta, William. Ele teve um problema no retorno, mas a gente vai repetir aqui para ele. A questão patrimonial, o tema que nós estamos abordando agora é a pergunta do William, voltada para o que o senhor declarou, esse imóvel que o senhor tem na casa dos R$339 mil, que se mantém na mesma avaliação patrimonial nos últimos anos. Em 2017, 2007. O senhor está me ouvindo? Travou aqui. Travou a comunicação.
Virgínia, então, aproveitando, enquanto a equipe técnica restabelece, esse tema do patrimônio dos candidatos, isso está sendo abordado nesta campanha eleitoral com transparência? As pessoas falam sobre isso nessa campanha? Olha, William, ainda não. Enquanto jornalistas, a gente tem a curiosidade, vai lá, já que são números transparentes, estão no Divulga Candi, que é um dos espaços do portal da Justiça Eleitoral, e você consegue acompanhar todo o patrimônio declarado pelos candidatos. Você citou agora o patrimônio do deputado e candidato Fábio Dantas. A mesma coisa acontece com os outros. Mas esse tema ainda não está sendo instigado nessa proporção que a gente está acompanhando em outros estados, né? Os imóveis, o patrimônio, ele é declarado e muitas vezes não é reajustado, né? O próprio deputado Fábio Dantas estava falando aqui, já temos a comunicação restabelecida. Ô Fábio, está me ouvindo bem agora? A gente pode testar? Ainda não, Virgínia. Então, restabelecendo a parte técnica, está restabelecendo essa comunicação. É justamente para a gente dar a oportunidade dos candidatos, para que eles possam também falar. Explicarem, né? Falar justamente. Porque, por exemplo, no caso do Fábio, você está me ouvindo bem agora? Agora restabeleceu a comunicação, que bom. Vamos falar sobre essa evolução patrimonial. Eu falava aqui, por exemplo, você declarou em 2010 um apartamento em Natal e esse apartamento não mudou de valor. Acredito que seja o valor venal dele. Mas a gente observa que você teve uma avaliação, uma evolução patrimonial de 2010 para 2022. Você comprou mais um apartamento, você tem um terreno, enfim, isso aparece e está transparente. Eu queria que você falasse da tua pessoa agora, da tua pessoa física nesse período de patrimônio na área da política. E para além disso, o teu lado empresarial, né? Sim, eu tenho uma indústria de bebidas, né? A gente tem uma pequena empresa, né? A gente tem, inclusive ano passado fomos premiados aí com a melhor cachaça do Brasil, fabricamos a bebida que é a cultura brasileira, né? Que é a cachaça. E a gente teve lá, esse imóvel, esse terreno que eu tenho, eu comprei em 2005. A casa, o apartamento em 2007. E depois compramos outro apartamento dentro das nossas rendas. Eu e a minha esposa, bem tranquilo. Bom, Virgínia, 30 segundos, o tempo está apertado para a gente. Há mais de 100 anos. Nossa empresa tem mais de 100 anos. É uma empresa familiar. E ela vai bem, muito bem, obrigado. Eu ia passar agora a palavra para a Virgínia, mas eu acho que o tempo não vai dar. Virgínia, me perdoe, eu vou passar para o candidato. O senhor tem 40 segundos para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade da Jovem Pan de nós podermos vir aqui fazer um pouco de um debate democrático sobre o processo eleitoral. Agradecer a oportunidade de vocês, dizer que o Rio Grande do Norte é um estado lindo, um estado que eu considero o mais bonito do Brasil, mas que nós precisamos fazer gestão pública aqui para tenhamos aqui um estado que seja fortemente indutor da economia e que possa mudar a realidade das pessoas. Ex-deputado e candidato do Solidariedade ao governo do Rio Grande do Norte, Fábio, obrigado pela participação.